bom dia, como estão? Tiveram um bom dia ontem? Fizeram a atividade direitinho? Muito bem, agora vamos para a de hoje. Bom dia para quem está me assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde e boa noite para aqueles que forem me assistir à noite, tá bom? Hoje nossa aulinha de História. Vamos iniciar História também, módulo 4, então vamos lá. Peguem o livrinho de vocês na página 72, página 72. Vamos falar sobre a família real no Brasil. O bloqueio continental. Vamos lá, acompanhem a leitura do livro de vocês. É preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa e que fizeram com que o Brasil se tornasse um império. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, que era a Inglaterra e a França. Estamos falando da Europa, certo, galera? Elas disputavam domínios e poder na Europa e nas colônias na África, América e Ásia. Na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio dos produtos que fabricava e detinha um grande poder náutico. Náutico tem a ver com o mar. Então, tudo que viajava pelo mar, né, eles tinham poder sobre eles. Então, náutico, lembre-se, tudo que falar sobre náutico está se referindo ao mar, certo? Navegações marítimas. Na França havia acontecido a Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios em toda a Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França. Por causa da briga entre essas duas nações, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França à entrada dos produtos ingleses. Com essa medida, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os produtos que fabricava. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, embora dependesse do dinheiro inglês, mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha, precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Dom João, em troca do favor da proteção inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Por meio desses portos, as mercadorias inglesas puderam chegar à região da América do Sul. Agora vamos aos acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil. Então, estamos falando sobre a família real e inicialmente começamos sobre o bloqueio continental. E antes de falar sobre o bloqueio continental, o livro ele nos esclarece o quê? Que antes de tudo nós devemos conhecer o que estava acontecendo politicamente na Europa, né? Então, ele nos explica aqui. Na Europa haviam duas grandes potências, né? Que era quem? Era a França e a Inglaterra. E elas estavam brigando pelo domínio, né, de tudo, certo? E aí aconteceu o quê? Aconteceram-se diversas revoluções em lugares diferentes. Aconteceu uma na França, na Inglaterra, que foi chamada da Revolução Industrial, e aconteceu também uma revolução na França, que foi chamada de Revolução Francesa, certo? Lembrando que, né, a França e a Inglaterra estavam brigando, né, guerreando, principalmente pelo poder das colônias. Lembram que são as colônias que a gente estudou lá atrás? Muito bem. Né, pelas colônias que existiam na África, na América e na Ásia. Então, uma delas queria controlar tudo e a outra não queria deixar. Né? E aí, por isso, começaram-se as revoluções desses dois países. E os outros países, eles tinham a obrigação, eles tinham que se posicionar, que era a favor da Inglaterra ou a favor da França. Se um país se declarasse a favor da França, ele automaticamente seria inimigo da Inglaterra. E assim o contrário também. Certo? E o que aconteceu além disso? Né? Aconteceu que
Napoleão decretou o bloqueio continental. Por que ele decretou isso? Porque ele quis, né, prejudicar financeiramente a Inglaterra, porque eles tinham negócios, né? A Inglaterra ela tinha que viajar pelo mar, e como o domínio marítimo, o domínio náutico era da França, Napoleão bloqueou isso, né? Não deixou passar nada da Inglaterra, e com isso a Inglaterra começou a ter percas, né? Então os produtos que ela ia vender para outros lugares, ela não vendia mais, porque ela não podia passar por ali, certo? Então, o plano de Napoleão, se era prejudicar a Inglaterra, ele conseguiu muito bem, ok? E aí, né, nós vimos aqui que Portugal, né, que a gente sempre falou muito até agora sobre Portugal, né, que foi quem tinha invadido, né, as Índias. E aí Portugal, ele tentou do máximo não se meter nem com um lado nem com o outro, ficar na dele. Eu tô imparcial, não quero me meter na briga de vocês. Tentou, mas chegou uma hora que ele teve que se decidir, certo? E aí ele foi por Napoleão, né? Portugal ficou do lado de Napoleão, e com isso eles fecharam um acordo, né? Então Napoleão deixaria tudo passar que tivesse a ver com Portugal, certo? Desculpa, Napoleão deixou, né? Vamos lá, agora vamos para os acontecimentos ocorridos com a chegada. E nisso, né, como a gente viu no finalzinho, tiveram que fugir, todo mundo teve que fugir para onde? Para o Brasil. E aí o pessoal lá, vamos fugir, e aí acabaram na Inglaterra, né? Acabaram vindo para cá, os ingleses acabaram vindo para o Brasil. Vamos lá, então. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, a vida na colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criados. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas, escolas foram fundadas e etc. Entretanto, o povo português não estava muito satisfeito com a permanência da família real no Brasil. O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses podiam entrar no Brasil. Isso significava que a vantagem comercial que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar produtos para o Brasil estava sendo compartilhada com os ingleses. O sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos. Portugal havia se transformado na colônia e não Brasil, né? Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Lembram que nós estudamos isso de colônias, né? Que o rei de Portugal, né, como eu falei, a gente sempre falava muito em Portugal. O rei de Portugal, né, depois que descobriu as Índias, ele mandou, lembram, pessoas de confiança para virem cuidar das terras, lembram? Dividiu as terras e deu uma parte para cada, para que eles viessem cuidar, que foram chamados de capitanias hereditárias. Lembram disso? E aí o que aconteceu, né? Os portugueses viviam por aqui, tinham muito lucro e por aí vai, mas quando o pessoal lá da Inglaterra começou a chegar aqui no Brasil com o acordo lá de Napoleão, aconteceu o quê? Que Portugal não tinha mais só o controle era de Portugal e da família real inglesa, né? E aí Portugal começou a achar ruim, por quê? Porque ele estava perdendo dinheiro. O que eles tinham estava sendo dividido com a família real, né, com o pessoal lá da Inglaterra. E uma parte do acordo, né, de Portugal aqui era que eles tivessem total acesso, né, às vantagens do Brasil, como a gente sabe, né, pedras preciosas, matéria-prima e por aí vai. Ok? Continuando, página 73. Em 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado. Exilado é quando você é mandado embora e não pode voltar. Você vai para qualquer outro lugar, certo? Você é exilado assim, você
é mandado embora, não pode ter contato, não pode voltar. Tem que ficar lá. Com a derrota de Napoleão, os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal e que as coisas voltariam a ser como antes. Mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar. Ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal nas Américas deixavam de ser colônias e passavam a ser reino, inclusive o Brasil. Em nossas terras, explodiram algumas revoltas, como a revolta dos alfaiates na Bahia e a Revolução de 1817 em Pernambuco. Ambas as revoltas aconteceram por causa das míseras condições que o governo deixava à população. A insatisfação do povo com o governo português levava as pessoas a acreditarem que as coisas poderiam melhorar se estivessem livres e independentes dos portugueses. Assim, existiam pessoas que, no Brasil, queriam expulsar a família real e, em Portugal, que queriam seu retorno. Dom João conseguiu controlar as revoltas por meio de violenta repressão. Dessa forma, impedia momentaneamente que o Império Português caísse. Pouco tempo depois, começou uma revolta na cidade do Porto, em Portugal. Os revolucionários exigiam o retorno de Dom João e que ele jurasse seu compromisso com Portugal. Em 1818, após a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal com o título Dom João VI. Em 1821, ele retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue ao seu filho, Dom Pedro I. Como regente, o regente poderia tomar qualquer decisão, portanto, governava o Brasil. E aí nós acabamos de ver, né, como foi que chegou Dom Pedro ao poder. Agora vamos para a atividade. É apenas páginas 73, 74 e 75. Na questão número 1, vocês vão marcar a alternativa certa. Na letra A tem 3 opções, você marca 1. Na B do mesmo jeito, na C também. Questão 2. Em troca do favor da proteção da marinha mercante inglesa, o que Dom João fez como retribuição, né? Aí você vai marcar a resposta correta aí, o que é que ele fez. Questão 3, você vai encontrar no diagrama o complemento das alternativas a seguir. São 4 frases que você tem que encontrar as palavrinhas aí no diagrama para completar, né, as frases de A a D. Tia, são quantas palavras? É a quantidade de espaços que nós temos nas alternativas de A a D. Questão 4. Marque o complemento correto das frases a seguir. Aí tem a letra A, existiam pessoas no Brasil que... Aí uma dessas 2 frases é a que completa corretamente. Aí você marca. Do mesmo jeito na B, na C, na D e na E. Página 75, questão 5. Observe o mapa do Brasil e pinte os locais onde ocorreram as revoltas durante a permanência da família real no Brasil e escreva os respectivos nomes. Tia, como é que eu faço? Você vai pintar apenas 2 lugarzinhos aí nesse mapa, só pinta 2. Tia, eu pinto o quê? Você vai pintar aquele lá que tem a ver com o texto que a gente leu na página 73, tá bom? Aí quando você pintar os 2 estados aí você escreve um nome em cada retângulozinho amarelo desse, certo? Você escreve o nome da revolução. Questão 6. Que causas contribuíram para ambas as revoltas? O que foi que aconteceu que fez com que as revoltas iniciassem, as revoltas começassem? Terminou essa questão, vai lá para o livro de reforço. Quando vocês forem para o livro de reforço, vão abrir e fazer apenas a página 184, certo? Livro de reforço, página 184. É só isso por enquanto, até amanhã na nossa aulinha. Amanhã lembre-se que vocês têm a atividade de revisão de língua inglesa, né? Então vai fazer com o tio Bruno na sala, ele vai fazer junto com vocês, já é para estar com a atividadezinha impressa bonitinha, certo? E em seguida teremos nossa aula online de geografia, tá bom? Então divirtam-se, aproveitem, descansem e até amanhã na nossa aulinha online. Beijo!